Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Agradeço enormemente pela participação de todos, que se fizeram a inscrição. Espero que entupam depois o e-mail do Wilson Ramos, querendo informações sobre cursos e tudo mais. Mais uma vez, agradeço também à Fundação, Instituto de Pesquisas Econômicas, que dá apoio ao Departamento de Economia da FEA, USP, e a atuação da FIP, com destacada a atuação nas áreas de ensino, projeto, pesquisas e desenvolvimento de indicadores econômicos. Hoje falaremos de gestão municipal e os desafios da pandemia, gestão de serviços públicos, mais especificamente. Temos hoje aqui o professor Francisco Vidal Luna, professor titular de Economia da FEA, pesquisador, escritor, historiador. Já foi secretário municipal, estadual, trabalhou na área federal. Eu posso dizer que, se ora ele não estava num conselho, ele estava dirigindo essa empresa. É um gestor público de raiz. Temos também André Oliveira Castro, economista, pesquisador da FIP, coordenador do Grupo de Políticas Públicas da FIP, 30 anos no mercado, já foi secretário de Finanças de Guarulhos, presidente do Instituto Trata Brasil, especialista em modelagem econômica financeira e arranjos institucionais em concessões e PPPs, especialista nas áreas de limpeza urbana, saneamento e mobilidade. Professor, o canal é seu agora. O microfone está fechado. Sempre tem isso. Bom, para mim é um prazer estar participando aqui desse seminário, desse debate a respeito de orçamento público, políticas públicas. Eu só queria corrigir o Geraldo. Eu era professor doutor, assistente doutor, não titular. Seria uma honra, mas tá. Não fui professor titular. Bom, a ideia, você vai colocar... Eu estou tentando aqui, vamos ver. É isso. Eu estou aqui com... Está na tela, não? Está na tela? Está aqui, okay. Sim. Pode passar o primeiro. Bom, aqui cabe a essa parte da minha apresentação uma discussão do orçamento público e do sistema de planejamento. Um minutinho, só que eu estou aqui com uma gata aqui pedindo alguma coisa. Legal. Ossos do ofício aqui de trabalhar em casa. Legal. São as vantagens de trabalhar em casa. Bom, eu acho que essa questão do orçamento público, o sistema de planejamento, ele, de modo geral, é mal entendido. Quer dizer, ele é visto como, só do ponto de vista dos administradores, muitas vezes ele é visto só como uma questão formal, burocrática, e que tem pouca utilidade prática. Quer dizer, o que é o sistema de planejamento e orçamento? São esses, começa com o plano plurianual o plano plurianual, depois existe a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento. O plano plurianual, ele deve conter, ele é feito no primeiro ano, acho que na próxima mensagem, na próxima, põe o próximo, acho que fica melhor. Isso. Então, o plano plurianual, ele é uma diretriz de governo. Aqui está colocado basicamente como estratégica. Ele é uma diretriz de governo. Ali devem ser colocados e mensurados do ponto de vista de resultados e financeiramente todos os planos e projetos que a administração vai fazer. Ele é extremamente importante, ele é complexo, e ele é extremamente importante. Muitas vezes os administradores dão pouca importância para o PPA. Eles veem o PPA um pouco como uma burocracia,
uma questão formal a ser entendida. Ela é feita no primeiro ano da gestão e vale por os 4 anos seguintes. Então, cada administrador recebe um PPA do administrador anterior 1 ano. E ele tem o tempo de fazer o seu, ele tem que mandar em agosto para a Câmara Municipal, se for o governo do Estado também, para a Assembleia, e ele ali tem que definir de fato a sua cara. Quer dizer, ele tem tempo para preparar isso, ele tem que definir sua cara. Agora, é extremamente importante que o PPA ele seja feito de uma forma madura. Quer dizer, madura em que sentido? Por exemplo, a prefeitura tem outros programas, tem outros projetos de longo prazo que tem que falar com eles. Por exemplo, o plano diretor. O plano diretor é fundamental na cidade, ele define os grandes investimentos, o norte da cidade, para onde ela vai. Então, tanto os programas como aquilo que as diretrizes que estão contidas no plano diretor, eles deviam estar contidos no PPA. E o PPA deveria ser o mais realista possível. Muitas vezes a administração tem pouca capacidade de fazer um PPA de qualidade. Eu vou dar a experiência, por exemplo, que eu tive. Eu vou dar várias experiências aqui. Eu fui secretário de Planejamento da Prefeitura no governo Serra. E eu fui secretário de Planejamento do Estado no governo Serra também, por 4 anos no Estado, 2 na Prefeitura. E lá no passado, eu tinha sido secretário de Planejamento do Ministério do Planejamento, no começo do governo Sarney. Mas o importante aqui é a experiência do Estado ou da Prefeitura. No caso, por exemplo, da Prefeitura, quando nós chegamos no governo, nós recebemos um PPA que vinha da administração anterior, que eu poderia dizer que era muito pobre. E nós deixamos um PPA muito pobre também, que nós tivemos que fazer nesses primeiros 9 meses, e aquilo era o PPA para mim, quer dizer, quando como eu sou um troglodita do ponto de vista de dinossauro, do ponto de vista político, eu fiz o primeiro plano de desenvolvimento da nova república, eu fui responsável por ele. Mas naquela época não havia esse tipo de estruturação do que era o PPA. Hoje existem as normas, existem todos os critérios. Quando me debrucei com o PPA da prefeitura, ele era muito pobre. E nós deixamos um PPA muito pobre. Quer dizer, nós não tivemos capacidade. Nós chegamos, em 8 meses tem que apresentar o novo PPA, nós não fizemos nada assim muito sofisticado. Quando eu fui para o Estado, 2 anos, quer dizer, eu entrei na prefeitura em 2005 e fui para o Estado em 2007, lá no Estado eu encontrei um PPA muito bem estruturado, mas muito bem estruturado. Quer dizer, já haviam as metas, os programas tinham metas quantitativas, tinham valores bem estabelecidos, em parte porque talvez tenha sofisticado, em parte porque talvez tenha sido por iniciativa própria, mas talvez parte porque o Tribunal de Contas, no caso do Estado de São Paulo, ela acompanhava o PPA com muito cuidado, muito cuidado. De fato, havia dentro da prefeitura, dentro da Secretaria de Planejamento, havia uma unidade de orçamento e havia uma unidade de acompanhamento do PPA. E era uma estrutura grande lá dentro do Estado, que uma prefeitura provavelmente não pode se dar o luxo de ter isso, mas era uma estrutura grande. E o PPA, de fato, tinha sentido. Em algum momento também, talvez na prefeitura tenha acontecido menos, mas no caso do Estado, quando nós íamos pedir alguns recursos para entidades financeiras internacionais, você ia pedir lá um financiamento por uma linha de metrô ou por uma linha de rodoanel, uma obra de maior envergadura, eles te perguntavam se aquilo estava no PPA. E se não estivesse no PPA, eles não aprovavam. Porque, na verdade, eles tinham um sentido de planejamento maior do que nós, de modo geral, acabamos fazendo. Então, o PPA deveria ser esse norte. Existe um outro documento, que é a LDO. A LDO é basicamente ele define diretrizes daquilo que vai ser a elaboração do orçamento. Os principais parâmetros, os principais riscos, os principais indicadores. Ali já é um momento em que, na verdade,
a administração apresenta o que será o seu orçamento, quais são as indicações principais do seu orçamento. Ele é feito em abril e antecede o orçamento, e o orçamento é a peça que eu acho que a maior parte dos administradores, quaisquer administradores, já se debruçou de alguma forma com o orçamento. O orçamento também tem problemas, né? Quer dizer, eu diria que a maior parte dos administradores vê no orçamento uma peça de ficção. Quer dizer, ele já foi uma peça de ficção. Eu estava no governo federal, trabalhei aqui no estado de São Paulo, na Secretaria de Fazenda também, no governo Montoro e depois no governo federal, com inflação de mais de 100% ao ano. O orçamento era uma peça de ficção, absolutamente uma peça de ficção. Agora, um orçamento realista hoje, com uma inflação estável, ele é uma coisa importante para o administrador. É extremamente importante. Ele é uma defesa. Ele é uma defesa. Ele é uma defesa contra demandas adicionais. E ele começa, o importante é que o orçamento ele começa por uma boa estimativa de receita. Se ele começar por uma estimativa de receita perversa, o sujeito não se preocupa muito. Bom, ele para criar despesa, ele cria receita. Ele vai ter problema na administração da gestão pública no ano seguinte. Ele vai ter problema, porque ele vai ter que justificar que aqueles programas que ele colocou não cabem e ele vai começar a ter que congelar, ele vai ter problemas com a população, que aqueles programas que ele se comprometeu a fazer, que estão no orçamento, não vão ser realizados, e se ele descumprir aquilo, ele vai ter problemas com o Tribunal de Contas. Uma boa parte das administrações municipais tem problemas com o Tribunal de Contas. A lei de responsabilidade fiscal é muito séria e muitos têm problemas com isso. O orçamento é uma peça complexa, porque ele, na administração, a partir do orçamento, desde a Constituição de 88 e pela legislação posterior, o orçamento ele é uma peça muito rígida. Ele tem pouca flexibilidade e ele é muito rígida, porque existe uma série de compromissos obrigatórios. Eu fiz tanto no Estado como no município de São Paulo, quando eu ia discutir com a Câmara ou com a Assembleia, eu fazia um demonstrativo, que eu acho que vale a pena cada administrador fazer, quando se debruça com a questão do orçamento, que eu colocava receita líquida, eu colocava depois o despesa de pessoal, eu colocava depois o quanto gastava na educação e na saúde, colocava o pessoal fora a educação e saúde, e colocava a educação e saúde. No caso da prefeitura, eu colocava o lixo, eu colocava o subsídio ao ônibus, colocava precatório, colocava a dívida. Era basicamente isso. No caso da Câmara Municipal, no caso do Estado, eu tinha que colocar ainda o Tribunal de Justiça, a Segurança Pública. São despesas que, na verdade, elas são inflexíveis. Elas são ou por compromisso, como educação e saúde, ou dívida, ou precatório, ou são despesas que não há como voltar atrás. Você tem um subsídio ao ônibus, você não volta mais. Se você tem uma despesa de pessoal, você não tem retorno. Você é uma despesa de coleta de lixo ou varrição, dificilmente ela é reduzida. São coisas que a administração para, o prefeito cai se tiver uma greve na área de coleta de lixo. Então, essas questões todas, quando eu colocava isso, tanto no Estado como no município, sobrava o quê? Sobravam aqueles itens que eram de custeio livre ou investimento. Nem o Estado, nem o município, essa sobra era mais que 10%. Era entre 5% e 10%. Esse, de fato, é o orçamento que o administrador público administra. Não é mais do que isso. E se, no caso da prefeitura, a prefeitura tem a obrigação de gastar em saúde 15%. Eu diria que raras são as prefeituras
que gastam 15%. Eles gastam entre 15% a 25%. Já conheci prefeituras gastando 30%. A maior parte é acima de 20%, entre 20% e 25%. Se você come dos 15%, você vai para 20%, 25% na saúde, e é uma demanda forte, não é fácil administrar essa demanda, a prefeitura praticamente ela vai a capacidade de investimento zero. Normalmente, a prefeitura começa com capacidade de investimento próxima de zero. Aí ela fica minguando, fica pedindo recursos no Estado, no governo federal, ela fica tentando conseguir o que é possível, e é muito difícil. Então, aqui, quando você olha o orçamento, todo administrador, público ou privado, quando ele olha um orçamento, ele sonha com aquilo que se chamaria de orçamento base zero. Esse é um conceito hipotético que todo mundo sonha com isso. Ou seja, eu abro o orçamento, eu começo com o orçamento é uma tela em branco, que eu começo a colocar aquilo que eu quero fazer. Só que a verdade não é essa. Quando eu começo a olhar o orçamento, ele tem esses itens obrigatórios e ele tem mais dezenas ou centenas de outros programas. Programas de baixa qualidade, sem avaliação, que foi feito por um prefeito lá atrás, porque fazia sentido, ou porque era político, ou era um programa político, ou por alguma razão alguém criou aquele programa, poderia ter sido pelas razões mais objetivas e corretas, mas por alguma razão esse projeto não deu certo, ou esse programa, o projeto, seja o que for, não deu certo, ou ele não se faz mais sentido, quer dizer, perdeu mas você não consegue terminar aquilo. Você não consegue terminar. E isso é uma coisa que todo administrador deveria olhar com muito cuidado, assim como você corta a unha, olhar basicamente o seguinte, não só todos os itens do orçamento, mas ter coragem e fazer isso no primeiro ano, olhar o orçamento e cancelar aquilo que não é problemático. Porque aquilo que, quando você começa a deixar programas, uma multiplicidade de programas, envolve duas questões que são igualmente importantes. Você queima de recursos e mais, você queima energia. Qualquer administrador que já viveu administração pública, principalmente no município, sabe que a capacidade operacional, a mão de obra, o corpo técnico que você conta é tão escasso como os recursos. Então, quando você quer fazer uma coisa de qualidade, é importante, na verdade, que você economize. Se você quer fazer coisas de qualidade, você vai ter que economizar recursos para poder fazer e você vai ter que economizar recursos humanos. Essa é uma restrição muito grande. A restrição de recursos humanos na qualidade e na quantidade é uma restrição muito grande nas administrações públicas, tanto no Estado como no município. De modo geral, no município mais, porque os salários dos administradores públicos em geral tem muita disparidade, mas aquele que toca o dia a dia, de modo geral, são baixos. Ele não compete muito com o setor privado. O setor privado anda e ele vai ficando com as pessoas envelhecidas no setor público. Então, uma das questões importantes para o administrador, tanto na hora que ele vai olhar o PPA, como ele vai olhar o orçamento, é definir claramente suas prioridades. Quer dizer, definir prioridade. Isso daqui eu aprendi bastante, tanto na prefeitura como no Estado. No primeiro dia de gestão, já depois na estruturação do programa de governo, depois de ganhar a eleição, e logo que começa a gestão, você se debruçar com um conjunto limitado de ações, de programas e investimentos. Limitado, 20, 30 coisas. Você vai encontrar... dentro da prefeitura, no Estado, na prefeitura você vai encontrar centenas de programas, centenas. Mas você deveria escolher, quer dizer, qualquer administrador deveria escolher 10, 20, 30 projetos. Aqueles são prioritários. Eles podem ser de dimensão diferente, não importa. Ele pode ser um recap, ele pode ser uma praça que tem um papel importante dentro da vida daquela cidade, ou um compromisso político, ele pode ser de dimensões diferentes. Quando a gente olhava, basicamente, os projetos prioritários, que a gente acompanhava no Estado e na prefeitura, e ficavam comigo, como administrador do orçamento, tinha coisa de disparidade, por exemplo. Nós tínhamos o Rodanel, tinha uma linha de metrô, e, ao mesmo tempo, poderia ter uma praça, na prefeitura, por exemplo, a reforma da biblioteca municipal, que era uma obra que tinha chegado da administração anterior, e nós tinha recurso, inclusive, e nós colocamos aqui como uma prioridade, tinha que fazer aquilo.
a Mário de Andrade, que é um projeto importante dentro da administradora. Uma outra coisa que existe quando você olha o PPA, ou olha o LDO, o administrador, de modo geral, ele não se dá conta, principalmente o administrador de primeira gestão, muitos estão entrando agora, ele não se dá conta que o período de gestão municipal de 4 anos é muito curto. Se você quiser fazer eu vou colocar na prefeitura, quer fazer uma estrada, uma vicinal de um certo porte. Ele tem que fazer, ele tem que primeiro achar os recursos para fazer aquilo, mas não importa, ele decidiu e tem recursos. Ele tem que fazer um projeto, ele tem que licitar um projeto básico, ele tem que licitar um projeto executivo. Esses dois provavelmente têm prazo e provavelmente tem contestação jurídica, pode ter contestação do Tribunal de Contas. Ele tem que licitar a obra, ele tem que fazer a obra. Uma obra que demora 9 meses, 1 ano, se ele começar no 3º ano, ele provavelmente não termina. Então, se ele quer fazer alguma coisa, comece logo. Quer fazer algum ajuste, comece no 1º ano. Quer fazer uma obra de maior vulto, tenta começar agora. Para um administrador da prefeitura, é muito difícil isso, porque custa caro. Mas é importante, eventualmente, você antecipar projetos. Ter projetos na mão. Muitas vezes aparece um recurso federal, municipal, ou uma capacidade, uma janela para fazer um financiamento, e se você não tem um projeto mais ou menos elaborado, você não consegue fazer aquilo. Então, e um mau projeto significa um prazo maior. Não é só que a obra ela vai custar mais caro e vai demorar mais. Um bom projeto, se você puder antecipar, é bom. É que é caro. O administrador não consegue fazer o dia a dia, ele pensar no futuro, mas isso basicamente é a questão de planejar. Aliás, eu queria falar um pouco sobre planejamento. Planejamento, de modo geral, as pessoas entendem planejamento por um sistema complexo. É um quadro, é um sistema, um planejamento estratégico. No fundo, planejar é uma coisa muito mais simples. E as pessoas não planejam, não fazem esse planejamento de coisas simples. E eu vou colocar alguns casos práticos que eu vivi. Quando, por exemplo, na prefeitura, isso aqui nós herdamos da prefeitura, não podia ter herdado em qualquer prefeitura, em qualquer lugar, não estou colocando. Mas quando nós chegamos na prefeitura, estava sendo feita uma escola grande numa favela das maiores de São Paulo. E era uma obra importante, e estava com muita expectativa de ser recebida, a obra já vinha no passado. E nós quisemos terminar, não tinha razão nenhuma, tinha recursos, quer dizer, a educação dentro do Estado tem muito recurso, da prefeitura tinha recursos, não tinha problema nenhum, e nós tentamos terminar logo. E faltavam alguns meses para terminar. Quando estava terminando, nós notamos, alguém chamou a atenção, alguém lembrou, alguém notou, que, na verdade, ela estava colocada dentro do espaço também daquela área, daquela favela, que era grande, mas ela não tinha acesso, não tinha uma via de acesso. E você não pode abrir uma escola sem acesso. Isso significou que aquela escola ficou pronta, bonitinha, arrumada, durante, eu tenho a impressão que 1 ano. E não tinha, porque fazer uma via de acesso, provavelmente eram 500 metros, alguma coisa assim. Fazer uma via de acesso, ou menos, dentro da favela, ela exige, se você vai fazer uma via pública, você exige que você tenha autorização legislativa, que você vai fazer, uma via pública exige isso, você tem que fazer um projeto, você tem que licitar, isso tem que fazer. Talvez, você botar uma empreiteira, ela faz aquilo em 1 mês, mas provavelmente você vai demorar 6 meses antes para conseguir fazer aquilo. Então, você tem uma escola pronta e você não tem, na verdade, o acesso. Eu digo escola e o acesso porque é o mais sintomático, mas dentro do Estado e da prefeitura, que se faziam escolas, muitas ficaram prontas e não tinha energia. Em algum momento, você deveria ter corrido para fazer a questão da energia, ela demorou mais do que você fazer a própria escola, e quando você foi, ela ficou pronta e você não tinha iluminação.
Isso é planejar as ações, planejar um cronograma de atividades para fazer um determinado projeto. Eu vou colocar, por exemplo, um caso que nós vimos no Estado. Terminar uma penitenciária e não ter funcionários para colocar na penitenciária. E você tem houve necessidade de fazer um concurso público. Na penitenciária você tem que trabalhar com gente concursada, agentes penitenciários. E isso aqui toma tempo, toma meses. Você pode ter uma coisa que, se você corre para inaugurar, uma penitenciária custava, na época, 40 milhões, nós fizemos acompanhando 30, 40 milhões, provavelmente você terminou, podia ser governo, havia o recurso do Estado, havia um recurso federal, pode ser que você terminou uma federal, terminava aquilo, você queria dar satisfação e você não tem funcionário. Isso daqui que eu estou dizendo, tanto faltar energia, faltar o acesso, faltar funcionário, é uma coisa normal. Falta de quê? Falta de planejamento. Não esse planejamento do PPA, falta de planejamento das ações que você vai realizando. Isso é extremamente importante que você faça isso. Que mais? Bom, outras questões aqui da administração, você pode pensar em questões, por exemplo, vou chamar aqui PPPs. O Castro vai falar de PPPs depois, o que é, como funciona. Mas eu queria falar um pouco sobre as PPPs, assim, num caráter meio geral, que eu vivi tanto situações na prefeitura, que tentou fazer PPPs, como o Estado, que fez várias PPPs, algumas com sucesso durante o período que eu estava lá. PPP é visto, de modo geral, pelos administradores, como a panaceia. O administrador veio, o secretário do Estado, por exemplo, vinha e falou: olha, eu tenho um projeto aqui que é um belo projeto, mas como não tem orçamento, eu queria fazer isso aqui por PPP, o setor privado faz. O setor privado não faz nada. O setor privado ele faz. O que é uma PPP? Uma PPP é uma concessão que ela exige contrapartida pública. É uma concessão. Se ela não precisa de recurso, você faz uma concessão. Se ela precisa de recurso, você faz uma PPP. O PPP ela pode ser feita por várias razões. Ela se justifica em muitos casos. Por exemplo, na prefeitura, quando nós chegamos em 2005, a prefeitura, por questões da lei de responsabilidade fiscal, ela não tinha limite de endividamento. Ela não tinha capacidade de investimento, capacidade própria de investimento, e não tinha limite de endividamento. Então, não havia como tomar um empréstimo. Nós queríamos fazer um conjunto de escolas através de um sistema de PPP. Naquele momento, como, na verdade, você não tem... A escola seria... A educação você não pode fazer a atividade educacional você teria que fazer pelo setor público, mas a escola poderia ser construída e fazer a manutenção pelo poder privado. Ou se já se fez em vários lugares, essa experiência já deu resultado. Nós tentamos fazer isso. Ali não se colocava a questão do custo, porque nós não tínhamos outra alternativa. Se nós pudéssemos fazer, e se o dinheiro da PPP é caro ou barato, não importa muito. Nós nem conseguimos fazer porque nós não conseguimos dar garantia. Nós não conseguimos fazer nenhum esquema de garantia que atraísse um investidor. Nós não conseguimos, naquele momento, criar. Hoje, teriam saídas, a legislação já permitiu situações que nós poderíamos ter feito. Agora, quando a gente olha do ponto de vista de Estado, eu me debrucei com várias PPPs. Eu acho que PPP ela se justifica em várias situações. Ela se justifica quando você tem critérios técnicos. Por exemplo, no Estado da Prefeitura, tentamos fazer uma PPP juntos, que era o sistema de arrecadação, tinha que trocar o bilhete único, que é o que opera na Prefeitura e no Estado, por um sistema mais sofisticado e que criasse um instrumento de pagamento e que isso poderia pagar uma parte do custo de gerenciamento do sistema. E a prefeitura não teria capacidade de fazer aquilo, então nós tentamos fazer uma PPP. Acabou não dando certo por problemas formais, mas nós tentamos fazer essa PPP. A Sabesp fez uma PPP
de uma estação de tratamento de águas, porque o prazo de fazer uma obra pública, uma PPP, era mais rápido do que uma obra pública. Uma PPP poderia ser mais rápido do que uma obra pública, nós temos pressa. Teve uma PPP que foi manutenção de trens e compra de trens associados. O Estado dificilmente poderia fazer isso. Então, você tem várias situações, ou pelo porte, ou por ser uma questão. Você tem outras questões de PPPs, que pode ser PPPs, ou pode ser concessões, PPPs, mesmo PPPs administrativas, onde você não tem tarifa associada. Então, você está transferindo a terceiros um serviço que é público, que pode ser por uma PPP, pode ser por uma OS, na saúde se faz muito. E aí, na verdade, ela tem um caráter muito gerencial, quer dizer, a eficiência gerencial é maior no setor, pode ser maior no setor privado do que no público, ela pode ser maior. Bom, eu acho que eu tenho a impressão que já estou na minha hora, né? Eu acho que eu já falei bastante. Eu espero, depois, se tiver perguntas, a gente pode continuar, porque a partir dessas questões de orçamento e PPA, esse aqui seria o estudos de caso, quer dizer, eu acho que já deu um panorama das dificuldades que, na verdade, você tem quando você olha simplesmente um PPA ou um orçamento de uma forma fria, o que está por trás dele, o que são questões que vale a pena ser notadas, acompanhadas. Depois, se for o caso, a gente pode discutir outros casos depois da apresentação do André. Tá ok. Obrigado. Obrigado, professor André Castro. Agora vamos nos aprofundar na parte institucional, é isso? Na parte, vamos chamar assim, na parte dos serviços públicos especificamente. Obviamente que eu estou aqui com o desafio aqui de manter esse nível de qualidade aí, né? Porque, obviamente, que também não tenho essa vivência, essa experiência aí, mas vamos tentar focar um pouco mais nessas questões dos serviços públicos, de como fazer. Eu queria lembrar aqui que essa iniciativa aqui que o Geraldo, o Wilson aí organizaram mais diretamente aí, é uma tentativa de fazer um primeiro briefing, né, na verdade, de colocar algumas questões, pegar um pouco da realidade que a gente convive quando a gente está fazendo aí as questões de prestando serviço aos municípios e trazer um pouco, inclusive, dentro desse cenário. Tivemos o primeiro seminário, que foi um panorama que vinha desde as questões macroeconômicas dos desafios que estão colocados, iria para a questão da gestão pública. Eu acho que agora o Luna fez uma apresentação mostrando aí um pouco dessa questão dos desafios, quais são os instrumentos que são os formais, mas como sair desses instrumentos formais e voltar justamente para essa coisa de transformar em instrumentos úteis, ou seja, o planejamento ele responde a questões úteis, que é para a coisa, na hora que for ser colocada, ela funcionar. Então, é um pouco isso. Eu vou tentar aqui colocar mais alguns elementos mais específicos da prestação de serviço, um pouco do contexto aí, de como a gente vê, um pouco enxerga aí essa questão mais histórica, né? Vamos ver se eu me acerto aqui com a apresentação. Está na tela ou não? Perfeito. Então, vamos lá, tem que tirar agora essa outra aqui, senão quem não vê a tela sou eu, e eu sem a tela já não sei fazer o negócio. Eu vou pegar um pouco aqui a questão das competências, né? Ou seja, a tal da questão da autonomia municipal. Esse é um dos temas que está colocado, a gente está com foco principal aí na questão das prefeituras, né? Depois falar um pouco da organização do serviço e pegar alguns exemplos que mostram que a gente tem um potencial grande e alguns exemplos que, na nossa avaliação, talvez não estão indo pelo melhor caminho. Bom, com relação à questão da autonomia, esse é um tema basicamente constitucional, obviamente tem outras legislações, mas ele vem numa evolução das várias constituições, né? Eu vou dar o destaque principal justamente para a última Constituição, que é de 88, que ela, sim, ela cria a autonomia municipal, ela cria a independência dos poderes, já no seu artigo 1, ou seja, municípios, estados e União compõem o Pacto Federativo e cada um deles tem autonomia entre si. E isso é o que está na Constituição, isso é o que diz
o marco legal mais geral a esse respeito. No entanto, o que a gente depois vai discutir aqui é o seguinte: uma coisa é você falar o que está na Constituição e você falar que os entes federativos têm autonomia entre si. A outra coisa é, objetivamente, eles terem essa autonomia, um pouco na linha que o Luna colocou aí com exemplos reais aí. Eu tenho as condições administrativas, as condições financeiras para exercer essa autonomia? A atribuição eu sei que eu tenho, mas eu tenho as condições efetivas para fazer isso? Um outro ponto também que é importante, que tem a ver com o marco legal, é a questão do que define o que é de competência municipal. Basicamente, aqui o artigo 30, e aí você tem no seu inciso 5º, fala todos os serviços públicos de interesse local. Essa definição, ela peca, embora a gente saiba que a ideia do local é o que define em termos de princípio, tá, ok? Mas ela acaba tendo um problema de definição. Muitas vezes, tudo, de certa forma, tem interesse local. Então, como é que você fica nisso? Alguns pontos, tipo transporte, etc. e tal, você tem normas legais que definem claramente essa questão da competência. Outras, como já foi a questão do saneamento, eu acho que hoje a gente já está num outro patamar de discussão, mas você ficou no impasse para discutir de que a competência é o quê? Bom, impasse na questão das competências, basta a gente ver o vácuo que tem no problema agora da vacinação, né? É federal, não é federal? O que é federal, o que não é federal? Enfim, até na CPI está sendo discutida a questão. Eu posso chamar governador, eu não posso? Acabou de ser discutido que não pode chamar governador, ele pode ser convidado, mas só para a gente ver como essas discussões ainda carecem de elementos definidores e que os entes públicos tenham mais clareza. Eu não estou fazendo aqui uma crítica, nem poderia, né, não tenho competência para isso, sobre a questão o que diz ou não a Constituição. Eu estou falando do que a realidade política e da gestão coloca aí. Bom, mas voltando, quando a gente fala de interesse local, o que está já, vamos chamar assim, claramente definido que são atribuições das prefeituras tocar? A questão da iluminação pública, a questão do mobiliário urbano, a questão do abastecimento de água e de esgoto, com algumas nuances, quando for o caso de região metropolitana, a questão do transporte público e a questão do manejo de resíduos, né? Manejo, destinação final. Aqui o ponto que eu já falei, só para frisar, está na linha da apresentação aqui, ou seja, eu tenho competências atribuídas, eu tenho autonomia garantida, mas eu tenho estrutura administrativa para poder fazer frente e responder? Faço aqui, reforço aqui o que o professor Luna colocou na atribuição anterior. Quando a gente tem um orçamento que boa parte dos seus recursos estão engessados porque são compromissos legais ou porque já são garantias dadas ou porque já são processos em andamento, como é que eu posso criar condições para fazer a gestão de todos esses serviços públicos que são demandados, tá certo? Então, eu tenho que falar em capacidade administrativa e capacidade financeira, e por que não dizer também conhecimento. Basicamente, quando eu estou falando da prestação de serviço público, eu estou falando de 3 funções que elas têm uma independência, mas uma interação muito direta. A função planejamento, que é onde você organiza e se propõe a atingir objetivos, tá certo? Ou seja, quando você está falando especificamente de serviço, você está falando assim, a definição legal lá fala assim, serviço adequado, o que eu tenho que fazer? O planejamento tem que garantir os meios para que eu possa fazer a prestação de serviço adequado. Aí eu defino o que são os serviços adequados, e se eu não tenho isso, como exemplo do saneamento, eu não tenho ainda universalização, então serviço adequado é universalização. Quanto tempo eu vou fazer isso? E como é que eu vou fazer essa prestação? Então, você tem da outra ponta a prestação. No meio disso, você tem o seu sistema de regulação. A regulação é justamente que vai fazer os ajustes. Tão importante como planejar é também, muitas vezes, refazer o seu planejamento e ajustar ele ao que a realidade está te dizendo. Então, de um lado, eu vou ter a questão do serviço adequado, que é o que define qual é o meu padrão de prestação, e o que garante a prestação é o equilíbrio econômico-financeiro. A função regulação, ela é que justamente faz essa mediação entre aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, aquilo que eu tento atingir, e como é que eu vou fazer, quais são os meios que eu vou ter
para garantir isso, né? Então, esse desenho, embora bastante simples, ele é bom para entender essa questão do dinamismo aí do processo, não é uma coisa estanque, né? Aqui eu vou passar mais rapidamente aqui eu tenho quais são os itens, ou seja, primeiro, então, eu tenho que fazer uma definição da política. A política nada mais é do que essas três funções integradas, que é uma atribuição do poder público municipal, ele tem que fazer, e aqui são os itens. O principal instrumento é o plano municipal. Isso, basicamente, assim, eu estou fazendo uma leitura, basicamente, de todos os serviços. Alguns deles têm isso mais bem definidos. A Lei 8987, que é o caso de concessões, ela faz uma série de exigências que também vou colocar nisso. Outros serviços, como, por exemplo, a questão da iluminação pública, elas já não têm um regramento. Se sabe que é municipal, mas já não tem um regramento, já não tem uma política claramente específica. E eu diria que esse é o aspecto fundamental do setor, né? Se você quer realmente modernizar, etc. e tal, e todos os links que a questão da iluminação pública tem, com, por exemplo, cidade inteligente, com todas as interfaces, segurança, se você quer realmente dar efetividade ao alcance, não se trata meramente de trocar a lâmpada e botar uma nova tecnologia, mas sim de como é que você cria uma política que vai fazer justamente aquele balanço das funções, planejamento, regulação e a prestação de serviço propriamente dito. O plano municipal, que é o principal instrumento, então eu também tenho uma série de definições aqui, tá certo? De como é que você deve fazer, e isso é uma área que a gente trabalha bastante na FIP, né? Nessa área de dar apoio às prefeituras, ou seja, como elaborar o plano. Tudo isso sai das funções do dia a dia da prefeitura, eles fogem do dia a dia da prefeitura. Então, se a prefeitura não tiver um apoio externo, que possa ajudar a trazer isso, a decisão vai ser sempre do poder público quanto isso, mas ela ter acesso a quais são as melhores experiências, como é que isso está sendo feito, é fundamental. Isso é uma coisa que nós na FIP tentamos fazer aí em apoio às prefeituras, enfim, aos entes aí, aos órgãos da administração. Basicamente, como é que funciona o plano municipal? O centro do plano municipal é a questão do planejamento econômico-financeiro. Você começa com objetivos e metas, você vai ter que ter um diagnóstico, você vai ter que pensar o futuro, você vai ter as exigências legais, que tudo isso vai estar concentrado e vai estar definido, ou seja, os parâmetros de objetivos e metas e diagnósticos, isso tudo é pelo planejamento econômico-financeiro. A partir daí, você tem toda a parte institucional, a questão das audiências públicas, o plano propriamente dito, a aprovação do plano e, principalmente, a questão da revisão periódica. O planejamento não é estanque, não é fazer e acertar na mosca. Com certeza, a realidade vai impor novos desafios. O Luna trabalhou um pouco isso. Muitas vezes, um projeto ele passa no tempo e ele perde. Não é que o projeto era ruim, ele perde a sua utilidade porque simplesmente ele não ficou pronto na época que ele deveria estar. E isso muda muito. A função de regulação ela é fundamental para todo esse processo, tá certo? Você tem que editar normas específicas, você tem que garantir instrumentos efetivos de regulação, principalmente você define a regulação tarifária, que é o que vai garantir o equilíbrio econômico-financeiro, né? O controle social, esse é outro instrumento que você tem na legislação pertinente, e ele é fundamental por quê? Porque ele é um apoio direto à questão da regulação, é ele que vai garantir a transparência e, principalmente, vai colocar nos atores interessados na prestação de serviço de como é que são, quais são, o que ele quer e quanto custa aquilo para ele. Então, essa participação e a questão do controle social institucionalizado é fundamental para garantir essa transparência e essa participação mais ampla. Bom, agora vou pegar um pouco aqui a questão de alguns exemplos aí que estão colocados. Obviamente que isso é uma apresentação bastante rápida, eu acho que cada um desses temas aí já esgotaria uma única apresentação por si só. Eu vou colocar um rápido desenho aqui, só para a gente ter ideia de quais são alguns dessas áreas que a gente destacou lá atrás, e quais são as políticas públicas, algumas dessas áreas do que a gente tem aí de desafio e como é que são alguns exemplos disso. A questão da política energética, assim, aí aqui estou colocando a questão da iluminação, mas eu estou colocando uma outra possibilidade que está na agenda aí, que é a possibilidade de geração própria dos edifícios. Esse caso aqui que eu estou na tela, eu só quero mostrar aqui a questão da capacidade de retorno que esse tipo de projeto tem.
Por quê? Porque seja porque as novas tecnologias elas trazem economias no que se gasta de iluminação, seja porque as fontes alternativas elas são subsidiadas para realmente você ter uma implantação em massa. Isso faz com que você tenha, e com o desenvolvimento da tecnologia, você tenha custos decadentes desse tipo de insumo, tá certo? E esse processo todo, quando eu coloco todo esse processo, ou seja, todo o desenho da matriz para você ter uma variação na sua planta de geração de energia, é feito com base no preço da energia no atacado. Quando eu falo de um projeto público municipal, eu vou estar substituindo não o preço da energia no atacado, mas o preço da energia no varejo, que é extremamente caro. A gente acompanha várias prefeituras, a gente nota que o custo da conta de energia é um dos principais custos que o poder público tem. Então, ele tem um custo elevado, uma prestação ineficiente no que diz respeito a tecnologias, a questão do uso da eficientização vis-à-vis as novas tecnologias, enfim, os LEDs, o uso racional, enfim. Então, essa é uma área que hoje é uma atribuição do município, é uma área que você tem um potencial bastante grande de crescimento, é uma área que é autossustentável, porque basicamente você banca todos os custos com o que você vai fazer de economia de energia, mais geração, e ela é plenamente sustentável. Mas o que ela não tem? Ela não tem hoje uma política definida. Se sabe que ela é municipal, que foi definida municipal, e foi definida como municipal porque isso era um mico. Isso era um mico, não tinha receita. Hoje tem receita, depois de uma discussão pesada sobre é taxa, não é taxa, é receita. Enfim, conseguiram uma saída que ficou como é uma contribuição, que não é taxa nem tarifa, mas existe possibilidade de transformar em tarifa, existe possibilidade de sair um pouco talvez, de sair dessa questão aí que o Luna coloca com toda a razão aí, que quando você tem receita administrativa, você tem dificuldade dificuldade não, é praticamente impossível, porque você está falando de receita tributária, você dá em garantia, você tem desenhos possíveis aí de melhorar essa questão da garantia, mas com certeza é um risco. Quando você tem tarifa, esse risco diminui muito o potencial, ou seja, a questão, se você está pensando em parcerias privadas aí, o potencial cresce muito. Isso é um desafio que eu diria desse setor. De qualquer forma, é um setor bastante promissor e que vale a pena o município investir nisso, dentro daquela lógica que também foi dita aqui, ou seja, ele precisa começar agora, são projetos parrudos, são projetos ousados, são projetos que envolvem um grande desafio, tanto do ponto de vista da organização do serviço, quanto do ponto de vista tecnológico e de gestão. Então, esse eu diria que é um cenário bacana. O cenário que é o desafio, esse é um dos grandes desafios, ou seja, principalmente para as cidades de maior porte, mas não somente, a questão do transporte. Transporte público é um direito, é serviço essencial, é tudo isso. Mas o transporte público não conta, nem nunca contou, com nenhum tipo de uma política nacional para esse setor. Ou seja, como é que eu faço? Quanto mais eu tiver um transporte público de qualidade, o meu potencial de uso aumenta, eu atraio mais pessoas, isso aumenta a receita, enfim, você tem todo um efeito. Mas quais são os incentivos para que isso aconteça? São muito pequenos. Na verdade, assim, para falar que o transporte não tem subsídio, ele tem subsídios das prefeituras. As prefeituras precisam manter esse serviço, e aí, como não tem nenhum tipo de incentivo de uma política nacional que dê condições, a prefeitura acaba tendo que pagar essa conta. E aí a gente vive isso. Ou a prefeitura paga, ou o serviço não funciona, aí cada vez paga-se mais, mas você não tem uma política geral. Você tem, inclusive, quando a gente olha assim, o que é o subsídio direto que se tem hoje? Basicamente, você tem transporte de estudante e transporte de idoso. Quem paga esses subsídios? Quem paga é o próprio usuário do sistema. Então, assim, você cria subsídios, e aí, no cenário atual, o que aconteceu? Você foi afetado pela pandemia. Esses aqui são os números até o final do ano passado, essas são as quedas de passageiros. Então, você já tinha um sistema que tinha problemas, que ele não tinha fontes de financiamento à altura. E o que você tem agora? Uma queda. Mas essa queda é um efeito da pandemia, ela vai voltar. Ela vai voltar, mas vai voltar em que dimensão? Ela vai voltar para o que era antes?
como se diz, né, até é um aspecto louvável, mas muito dos serviços, muito do comércio vai ter um outro patamar depois da pandemia. Então, você vai ter, lógico, você tem coisas positivas nesse setor, por exemplo, você trabalhar com horários escalonados, porque o investimento para você fazer oferta de serviço é no pico. Se você trabalha com horários escalonados, você diminui esse pico, consequentemente, você melhora a utilização da infraestrutura dada. Então, são coisas que são desafios, mas esse é um grande desafio, e eu diria que o cenário é bem menos promissor, ou bem menos com capacidade de autonomia do que a questão da iluminação pública, mais geração da política energética municipal. Mas é um desafio, o gestor público não vai ter como fugir dele. Bom, um último exemplo é a questão do abastecimento de água. Você está aí, recentemente foi aprovado um novo marco, o novo marco foi colocado aí como possibilidade de você avançar no setor, etc. e tal. Ele realmente, eu acho que ele tem um mérito que ele, a partir do momento que ele define metas mais gerais ou metas mínimas, aí depende um pouco de como você interpreta, para você atingir a questão da universalização, ele resolve um problema que era do vácuo do marco anterior, porque ele não só ele define metas, como ele exige que você demonstre a capacidade econômico-financeira. Quando eu fiz aquele fluxograma lá atrás, eu falei, quando você está falando de prestação de serviço público, você precisa garantir a forma de como é que você vai executar e como é que você vai ter recursos para isso. A nova legislação ela vai fazer essa exigência aí. Então, ela responde a um vácuo que estava colocado. Até então, pela Lei 11.445, você era obrigado a fazer o plano, mas você não era obrigado a demonstrar a equação econômico-financeira. Você só era obrigado a demonstrar a equação econômico-financeira quando você fazia a concessão, o que é uma contradição, ou seja, você tem que ter equilíbrio econômico-financeiro quando você tem uma concessão. Quando você tem uma prestação direta, não é exigido. Isso o novo marco muda, e isso a gente pode imaginar que você vai ter vantagens aí crescentes aí, se isso for efetivamente aplicado. Agora, com relação a isso, assim, isso é o que diz o marco, então ele coloca um cenário, vamos falar assim, mais otimista, mas vamos pegar um caso concreto, obviamente que esse estudo ele já vem de antes do novo marco, ele não tem vinculação, mas ele sai justamente durante o processo de homologação do novo marco. Eu queria chamar a atenção do que pode ser problemático para o setor. Foi a recente concessão que foi feita, eu acho que a vinda da participação privada ela é importante na medida em que ela pode trazer condições. Você tem a questão da tarifa, invariavelmente, com exceção de algumas empresas, obviamente, que você tem públicas, a gestão média nas gestões públicas, principalmente das companhias estaduais, é muito ruim, a maior parte delas não cobra, não faz a prestação de serviço, finge que cobra, que eu finge que eu te entrego o serviço. É mais, se a gente fosse fazer um cenário Brasil mais amplo, obviamente tem exceções, Sabesp, Sanepar, Copasa, enfim, várias outras aí que conseguem entregar, mas a maior parte das empresas, elas têm, e que dão conta da maior parte da prestação, elas têm esse problema. Então, o que falta no setor é investimento. Bom, o desenho que foi feito para Maceió privilegiou a outorga, e não só privilegiou, como ele mostra que ele tem alguns problemas na sua concepção. A outorga mínima definida na edital foi 15 milhões. A menor outorga proposta dos que participaram foi 251. A outorga vencedora foi de 2 bi. Ou seja, então, alguma coisa está descalibrada nessa modelagem para você ter uma disparidade tão grande como essa. Agora, um outro ponto é que ela deu ênfase para a questão da outorga. Se eu tenho um setor, que é o caso do saneamento, principalmente nessa região aí, região metropolitana de Maceió, você tem várias carências, você tem tanto problemas sanitários como problemas ambientais. O saneamento é com certeza um dos fatores que está por trás dessa problemática urbana gravíssima. E você vai lá e privilegia o que é pago para o setor público, ou seja, o que mais vai ser remunerado aqui, o CAPEX, embora na somatória dos 35 anos seja um pouco maior, como o desembolso da outorga no começo do projeto, ou seja,
o maior item de custo, enfim, de recursos, que toma recursos do projeto, é a outorga, né? Então, assim, esse é um desenho que justamente peca nos aspectos de planejamento, que é um dos nossos temas aqui, ele peca numa questão da definição de quais são as prioridades que ele está elegendo, né? E ele peca porque ele vai gerar uma série de conflitos, e eu tenho a impressão que ele vai ter que ser revisto brevemente para tentar atenuar pelo menos algumas dessas distorções que estão colocadas aqui. Bom, era isso. Acho que agora a questão é um pouco a gente privilegiar aí o público aí, né, e colocar mais alguns debates. Colocar aqui que a ideia, repetindo um pouco o que eu falei antes, é realmente fazer um briefing rápido, tá certo? A gente está à disposição na FIP para estar fazendo essa conversa aí, tanto com os prefeitos, como com os gestores públicos, enfim, com os parceiros aí que militam aí na área de políticas públicas, principalmente nessa questão municipal, que é sempre deixada de lado. Mas a ideia era passar esse quadro geral aí, e aí espero que eu tenha conseguido fazer aí embora breve, pelo menos uma visão geral do quais são os desafios que estão colocados aí para o gestor público. Ótimo, André. O Alberto Borges está por aí? Está me ouvindo, Alberto? Abre o microfone, por favor. Alberto Borges está? Está sem microfone, Alberto. Alô, Alberto? O microfone dele abre e fecha, Geraldo. Entendi. Wilson, libera o microfone dele, Wilson. Mas faz a apresentação, gente. Bom, nós convidamos Alberto Jorge Mendes Borges para uma palavra sobre isso. Eu vou fazer uma apresentação dele, economista, trabalhou no Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal, no CEPAM, antiga Fundação Prefeito Faria Lima. Então, acho que o Luna deve conhecê-lo. Foi secretário de Finanças da capital Vitória, Espírito Santo, atualmente diretor da EPOS, responsável, entre outras publicações, destaque para o anuário Multicidades da Frente Nacional de Prefeitos, especializada em finanças públicas municipais. Foi criador também dos portais Painel Municipal, Compara Brasil e Financial, Sistema de Inteligência Fiscal. Mais um que manja de internet. Mas... Tudo bem? Tudo bem, Alberto? Tudo bem? Está ouvindo bem? Tranquilo. Eu fiz um resumo da sua apresentação. Mais uma vez, obrigado. Parabenizar a iniciativa. As intervenções foram muito bacanas, a intervenção do André, a intervenção do Luna. Assim, aquela coisa, né? A gente quando você participou do outro lado do balcão, você acaba se identificando muito, né, tanto com o André, com as colocações do André, quanto com as colocações do Lula. Eu só queria fazer assim uma breve colocação e aí assim até compartilhar, né, ouvir a opinião do Lula, que tem uma larga experiência aí no setor público. Com relação, né, ao aspecto que o Lula coloca, né, que as cidades têm uma baixa capacidade de investimento, eu acho que a gente aí, sabe, Lula, tem que dar um pouco a mão à palmatória, né? Eu acho que o Brasil, eu acho que a repartição de recursos entre os três tipos de governo, ela é mal calibrada. A gente teve aí ao longo dos últimos anos uma pequena divisão, um pequeno aumento da participação, principalmente dos municípios no bolo tributário,
E aí eu digo o seguinte, mais particularmente as pequenas cidades, em função dessa desconcentração dos recursos ter sido feito muito via o Fundo de Participação dos Municípios. E, assim, e esse mecanismo, né, no meu entendimento, está esgotado. Né? Se você observa aí as propostas de reforma tributária que estão na mesa, em nenhum momento se fala nessa coisa da distribuição vertical de recursos. Então, quando a gente olha essa coisa assim, da falta de capacidade de investimento do setor público, principalmente aí falando das cidades, né, que é o público aqui dessa conferência, a gente vai observar o seguinte, não tem jeito, as cidades vão ter que se voltar para a discussão. E aí eu chamo atenção para a coisa que o Lula chamou atenção também, que é a questão da baixa qualidade, eu estou falando da baixa qualidade do gasto público, no caso, por exemplo, que o Lula levantou, que é a questão de você tem serviços que são prestados e que, em função, o mundo muda, né? Eu, quando fui secretário da Prefeitura de Vitória, cheguei lá, tinha uma coisa que era o seguinte, eram os computadores, né, que eram a coisa de digital para a criança, que tinham centros, os computadores antigos, que as crianças iam lá brincar, nos computadores, nos centros distribuídos pela cidade. Hoje, todo mundo trabalha, as crianças brincam com isso aqui na mão. Isso custava uma fortuna para a cidade, em termos de segurança patrimonial daquele prédio que abrigava aqueles computadores, com baixa utilização, e em nenhum momento se avaliava essa política pública, entendeu? Com isso se gastava uma fortuna, né? Como, assim, no caso de energia elétrica também, assim, não se avaliava os contratos de energia. Enfim, tinha uma série de gastos, né? Podia, assim, elencar uma série de alocação de recursos mal feitos. Então, é o seguinte, é importante que o administrador saiba, e eu falava para o prefeito, que é o seguinte, olha, nós precisamos, você quer colocar um gasto bom? Não tem jeito, tem que cortar um gasto ruim. E Vitória, a gente tinha que fazer isso, porque Vitória sofreu, naquele momento, uma das maiores quedas de receita proporcional que o país já tinha assistido, né? A capital tinha um índice de 24%, na gestão do prefeito caiu para 12%. Então, era a principal fonte de receita do município. O negócio foi um negócio assim, tinha que se virar, entendeu? Então, é o seguinte, e você viu o seguinte, tinha assim, muita alocação mal feita de recursos. Então, essa questão da discussão de observar a qualidade do gasto público é fundamental. É uma questão importante para a administração, e eu acho que a sociedade também espera isso, porque a alocação de recursos é visivelmente mal feita. Acho que o setor público tem que ser revisto. Esse é um aspecto. Um outro aspecto que eu acho que é importante, né, nessas colocações, eu só vou pontuar mais um, teria um terceiro, mas eu acho que o tempo é muito exíguo, é a questão quando se levantou as questões do PPA. Eu acho que, sobretudo, eu acho que quando... Primeiro é o seguinte, né? Ter noção de que quem é que está assumindo a cidade. Quer dizer, a gente, numa cidade de porte médio, pequeno do Brasil, não falo no caso de São Paulo, São Paulo é uma referência para o país em todas as áreas, tem um corpo técnico muito mais qualificado. Então, quando você pega cidades de porte médio, né, assim, cidades menores, e os instrumentos são os mesmos para todo mundo, o Brasil também tem essa particularidade, né? Os mesmos instrumentos que servem para morar servem para a capital de São Paulo. Quer dizer, na minha Deus, isso é uma absoluta maluquice. Mas, enfim, é o que a gente tem. Então, é o seguinte, é importante, assim, quando essa equipe assume, né, tem um diagnóstico da cidade, sabe? Para onde que a gente vai? Quais são as minhas opções? Essas minhas opções, ela tinha que estar baseada numa leitura da cidade. E aí, eu digo o seguinte, é mais abrangente do que propriamente só as questões físicas, quantas escolas eu construo, como é que eu presto serviços de água, de esgoto, que são questões fundamentais,
Mas, por exemplo, né, quais os indicadores que eu espero para a educação, quais os indicadores que eu espero para a saúde, como é que eu fortaleço a minha economia local, como é que você faz isso? Quais são os meus rumos se eu não tenho um diagnóstico da cidade? Sabe? Acho que é muito importante isso, porque isso acaba ficando muito no feeling e isso na figura do prefeito que ele, né? Certo? Então é o seguinte, eu acho que é muito importante você ter um diagnóstico da cidade, é o seguinte, e sensibilizar, olhando aí como a coisa de política pública, sensibilizar o ator principal desse jogo, que é o próprio prefeito. Porque se o prefeito não abraçar a causa, esquece, a coisa não anda. Tá? Então, é o seguinte, então eu reforço que assim, é fundamental assim, não só ter um instrumento de planejamento, dinâmico, etc., mas assim, sensibilizar as equipes, sensibilizar o prefeito de que é importante não só o PPA, mas ele ser assentado num bom diagnóstico da cidade, sabe? Criar esses indicadores de diagnóstico e de acompanhamento. Né? Eram essas as colocações aí, quer dizer, queria, né, sobre esses dois aspectos, de repente eu ouvir a opinião. Se tiver espaço, aí depois a gente toca ainda no terceiro aspecto sobre o que vocês colocaram de orçamento e o controle social, que eu acho que também é uma questão extremamente importante. Professor? Bom, eu concordo. Primeiro, um ponto-chave. Na distribuição de recursos, as prefeituras sofrem, porque qualquer que seja a distribuição de recursos, na prefeitura a pressão será muito maior que no Estado e no governo federal. Quer dizer, ali ele exerce a função, onde você está com o cidadão direto, você está com... Eu trabalhei na esfera federal, estadual e municipal. O mais complexo é administrar uma cidade como São Paulo. É muito mais fácil ser secretário de planejamento no estado de São Paulo do que no município de São Paulo. Tudo cai no município, tudo é... O governo do estado, talvez ele fique assim imune do dia a dia, exceto em segurança. No resto, ele vai tocando. O prefeito ele é chamado a tudo. Tudo é responsabilidade dele. E qualquer que fosse o recurso que ele tivesse, seria escasso. Então, ele é pouco, e se tivesse mais recursos, ele também seria escasso. Essa questão do diagnóstico e do planejamento, nesse sentido que você colocou, eu concordo plenamente. O problema é que, exceto nas capitais ou grandes cidades de porte de 1.500.000 habitantes, as cidades médias, o grosso das cidades do Brasil são cidades abaixo de 50 mil habitantes, alguma coisa assim. Eles não têm estrutura para fazer esse diagnóstico. De fato, não têm. Eles têm um quadro de pessoal deficiente, eles nem sabem bem que deveriam fazer isso. Quando eles se dão conta, já passou metade da gestão. Eles não têm poder político, eles ficam muito pressionados pela Câmara, que não é a população, mas é a Câmara, então eles ficam ali muito pressionados. A relação de poder entre o prefeito e a Câmara nem sempre é equilibrada dentro do próprio município. Então, de fato, infelizmente, avança pouco isso. Ele disse que você esteve no CEPAM. A CEPAM, quando eu estava no planejamento, a CEPAM era ligada à Secretaria do Planejamento. Depois que eu saí do Estado, eu comecei a fazer consultoria na prefeitura. Eu conheci a prefeitura de São Paulo, mas na FIP conheci melhor as prefeituras. E eu me arrependo, porque nos 4 anos que eu estive no Estado, se eu conhecesse a situação das prefeituras, eu teria investido, feito muito mais energia na CEPAM. A CEPAM podia ser um instrumento fundamental para pegar a prefeitura de 50 mil habitantes para baixo, ter sistemas, ter pacotes, ter metodologia. Não é treinar só as pessoas, mas ter pacotes apropriados para eles. Eles ficam na mão, municípios ficam na mão de sistemas que são ineficientes, caros, complicados, eles não têm um sistema de gestão. Eles não têm, por exemplo, um instrumento para fazer a integração. Prefeituras pequenas dificilmente têm uma integração, o PPA com orçamento, quer dizer, nunca tem capacidade de fazer instrumento de gestão, medir resultados.
Então, é uma deficiência muito grande, e essa é a realidade das nossas prefeituras, né? Fora as capitais, algumas mais eficientes, outras menos. E é interessante, porque mesmo quando os outros se espelham na Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo também tem pouca capacidade de se autopensar, quer dizer, fazer o moderno. Ela, se ela não tiver alguma ajuda externa, uma motivação, uma pressão, quase pensar, na hora que você precisa pensar a transformação, dificilmente o próprio órgão, mesmo a prefeitura como São Paulo, tem a capacidade de fazer isso. Parar, sair, você tem que se debruçar de fora para dentro, senão você fica na rotina. A rotina é o que come a administração. Isso é no privado e no público. Eu me lembro, por exemplo, que muito tempo no privado também, a questão do orçamento, mas essa é uma frase do pessoal quando a gente olhava as despesas do mês. Despesas você tem que fazer como unha, cortar todo mês. No Estado, na prefeitura, na administração pública, isso é impossível. Então, é sempre uma tarefa muito mais dolorosa, mas necessária. Por isso, tem que começar no início e, se pudesse fazer, como você sugeriu, planejar o que é os indicadores, onde você quer ir, não é só investimento, é programas. Que cidade você quer e começar a estruturar o teu orçamento, as prioridades em cima da cidade que você quer e os meios que você consegue mobilizar para fazer aquilo. André, gostaria de... O microfone está fechado. Só complementar aqui, eu acho que absolutamente o Alberto mostra aí todo o conhecimento de como gestor público e depois também militando nessa área aí de acompanhar os municípios, tá certo? Essa disparidade que existe, né, é uma coisa gigantesca. Acho que o Luna colocou bem, né, essa questão. Ou você tem um apoio externo aí, no caso aí, ou você vai ter essa dificuldade, né? Eu só queria focar um pouco, dar um pouco de destaque, concordando, não tenho observação ao que o Alberto falou e que o Luna complementou. Eu queria dar um destaque para a questão dos serviços públicos, que eles se diferenciam um pouco, eles fogem um pouco dessa coisa de porte, muito embora vão se deparar com esses problemas estruturais que vocês falaram aí. Que é o seguinte, você tem que fazer, é obrigação sua fazer a política pública. E muitas vezes você tem fonte de como se financiar. Por isso que eu quis dar o destaque aí da questão, por exemplo, da iluminação pública, da COSIP. Mas a COSIP que você cobra, ela está calibrada, não está calibrada? Eu poderia mudar, eu poderia pegar, eu acabei não abortando aí com uma questão de tentar concentrar, a questão, por exemplo, taxa do lixo. Taxa do lixo você é obrigado pela nova legislação a implantar ela, tá certo? E a maior parte dos municípios não implanta. Você tem possibilidade de implantar a taxa do lixo hoje, vinculado, por exemplo, às contas de água e esgoto, que tem uma inadimplência muito mais baixa. Ou seja, você tem instrumentos aí na área de políticas públicas, dessa questão dos serviços, e se você conseguir garantir tarifas, que mesmo municípios pequenos, que invariavelmente têm mais dificuldades, eles têm como sair dessa situação e colocar. Lógico, elas vão precisar de apoio externo, e aí eu acho que é um pouco o trabalho nosso aí, tanto na FIP como demais órgãos que são voltados, é tentar, vamos chamar assim, diminuir esse caminho, facilitar esse caminho, esse acesso. Porque esse problema estrutural, aí eu estou com o Alberto, esse problema estrutural desse pacto federativo, onde você, na verdade, não tem critério nenhum para a questão de qual é o que tem que ter minimamente o município, quais são as condições, você realmente tem um pacto federativo para inglês ver municípios e municípios, né? Então, um pouco dessa realidade nossa está colocada aí. Mas eu diria que, assim, olhando para a estrada e não para as dificuldades que tem no caminho, tá certo? Eu acho que nessa área de prestação de serviços públicos, com um pouco mais de organização, um pouco mais de vontade política, sem dúvida nenhuma, mas você consegue tocar políticas públicas mesmo com essas dificuldades que a grande maioria dos municípios do Brasil tem, principalmente pelo seu porte populacional e econômico. Obrigado. Eu vou abrir agora para alguns questionamentos aqui que nossos ouvintes aqui mandaram.
Bom dia, uma pergunta. Como a estruturação desses serviços públicos certamente, uma pergunta, como a estruturação desses serviços públicos certamente demanda muitos recursos. Os pequenos municípios poderiam se organizar em consórcios? Professor, o senhor tem uma experiência nisso, tanto de, acho que tem a ver com despesa, né, por exemplo, ou mesmo compra, hoje atualmente foi ventilado muito na mídia, né, por os municípios pequenos fecharem consórcios para adquirir insumos, né, nessa época de pandemia, principalmente hospitalares. É viável? Está fechado o microfone, professor. Não, eu acho que consórcio seria sempre uma solução. Poucos deram resultado, quer dizer, infelizmente, questões políticas, Sempre. Questões, diferenças de porte também, mas, infelizmente, poucos deram resultado. Eu acho que a questão do consórcio talvez vai ser maior, vai ser mais intensificada, e a hora que se estabelece um consórcio para uma função, pode ser que sirva para outra, vai ser a questão do saneamento. O saneamento vai exigir consórcios. Quer dizer, você vai mapear algumas regiões e você vai, na verdade, licitar de alguma forma homogênea. Mas eles são... A experiência, pelo menos o que eu vi aqui no Estado, poucos consórcios eram bem-sucedidos. Vamos pensar, por exemplo, as regiões metropolitanas. Tem questões que deveriam ser consórcios. Toda essa questão de regulação de transporte público, uma série de coisas não se consegue fazer, né? Quer dizer, mas eu acho que é um caminho, e eu acho que o governo devia, as prefeituras deveriam tentar conseguir fazer esses consórcios e deveria ter toda a facilidade possível para que eles se viabilizassem, porque acho que eles são uma solução. Esse da energia, por exemplo, eu acho que saneamento e a questão de resíduos sólidos, transportes urbanos, acho que são tipicamente funções, atividades que deveriam estar consorciadas. Ótimo. Com as incertezas geradas pela pandemia do coronavírus, como fica a metodologia de elaboração de planejamento? Acho que tem muito a ver com a parametrização para PPA, essa LDO, LOA, alguma coisa assim. Acho que a parametrização se torna mais complexa, mas o conceito de prioridade, o conceito de gestão talvez exija mais esforço ainda. Você ter uma clareza do que você quer fazer e limitar a atuação a coisas efetivamente. Você tem que ser, o exercício tem que ser maior para você definir as prioridades, cortar o que é inútil. Você vai ter problemas de parâmetros, mas você não vai poder evitar isso. E não tem muito, não há muito caminho para superar. Quer dizer, então, os parâmetros são mais complexos, mas as prioridades não deveriam ser. Quer dizer, acho que a necessidade de definir mais claramente os parâmetros. E o que falou o André, quer dizer, acho que qualquer coisa que você faça planejamento, ele tem que ser revisto. Você tem que ter uma capacidade de fazer um planejamento e fazer revisão dele, quer dizer, não tem dúvida. Acho que revisar é fundamental, e mais agora com essa incerteza. Obrigado, professor. Só para complementar esse ponto, Gê, tinha uma pessoa que trabalhou bastante comigo na área de planejamento, ele gostava de dizer uma frase: se por acaso o planejamento que você fez há 5 anos atrás, 10 anos atrás, acertar na mosca do que realmente aconteceu, ou seja, você matasse, não, a necessidade de investimento foi essa mesmo, a demanda cresceu desse jeito, etc., é que alguma coisa de errado você fez, porque é um mero acaso, ou seja, o planejamento ele tem que ser visto como instrumento. Eu acho que é essa linha aí que acho que eu e o Luna temos concordância, a gente tentou dar ênfase a isso, ou seja, o planejamento ele é fundamental para você fazer uma boa regulação, e aí sim você evitar, garantir a prestação do serviço e garantir a continuidade através do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Eu acho que essa é a função principal do planejamento. Infelizmente, se tem uma ideia
de que acha que quanto mais você acertar na música, mais melhora o seu planejamento. Isso nem sempre é verdade, pode até ser, por isso que eu contei essa provocação desse amigo meu que falava isso, que alguma coisa está errada que acabou dando certo, entendeu? Enfim, eu acho que esse é um ponto para refletir, e reforçando também esse ponto aí, eu acho que na linha que o Luna falou, mas só para reforçar, quando você tem essas dificuldades, que foi perguntado aí por um dos participantes, a pergunta é muito boa, quando o cenário está mais difícil, acho que o ano de 2020 foi muito isso, a gente acompanhou algumas cidades que a gente prestava apoio para a questão da execução, ela fez com que você tivesse que fazer um exercício maior de acompanhamento. Na verdade, assim, é mais difícil, como disse o Luna, mas pode ser, inclusive, mais importante você fazer isso aí. Ela vai exigir que você faça mais o exercício. E isso pode ser bom. Ou seja, quanto mais você usar a ferramenta, mais ela deixa de ser burocrática e mais ela passa a ser uma peça de organização da prestação e da política pública. Ótimo. Tem uma pergunta aqui. Para a estruturação dos serviços públicos, existem linhas de financiamento específico? Vou eu ou você, Luna? Fala você, André. Olha, eu acho que para cada uma das áreas você tem linhas diferenciadas. Existe uma questão que a gente analisa aí, o Luna abordou esse tema, que é o seguinte: o setor público, para dar garantias, você tem que ter tarifa, porque a tarifa é a garantia em si. Se você está falando de receita pública direta, ou seja, que é o caso da PPP patrocinada, você já vai ter dificuldade. Você pode criar mecanismos, você pode criar fundos garantidores, o Luna conhece bem esse tema, mas assim, ele vai sempre ter uma limitação. O ideal é que você tenha recursos próprios e que você tenha gestão sobre ele. Por quê? Isso vai garantir. Independente disso, você tem fontes aí. Um aspecto interessante que a gente acabou, obviamente, por conta do tema não abordando, e ele mereceria talvez um tema específico, viu, Gê? Acho que a gente tem que pensar aí. Esse é um programa que a gente poderia pensar sobre financiamento. Mas, assim, sobre pena de falar muito rapidamente, você tem fontes e os poderes públicos municipais, pela dificuldade de acesso ao crédito, você tem capacidade de endividamento. Quem não tem capacidade de endividamento, assim, a crise fiscal dos entes, ela está muito mais nos estados e nos grandes municípios. Os pequenos municípios acabaram não tendo acesso ao crédito, então eles têm dificuldades. O grande problema que você vê na maioria dos municípios é dívida flutuante, não é dívida contratada nem nenhum outro tipo de endividamento. Então, assim, eles têm acesso. Se você fizer um projeto bem dosado do ponto de vista que ele se pague ao longo do tempo, é realmente um caminho aí. Obviamente que tem uma briga política de facilitar a questão do acesso. Enfim, eu diria que o cenário também macroeconômico ajuda muito. Essa queda da taxa de juros veio para ficar, ela pode estar recuperando, mas você não vai ver taxas reais de juros tão cedo, ou talvez nunca mais bate, que seja assim, mas eu acho que você tem um cenário aí sim para melhorar assim, essa questão do investimento do setor público via financiamento. Mas é claro, respeitado o quê? Você tem que ter projetos que realmente garantam um retorno e que paguem esses custos. Que custos há, né? Posso dar uma breve complementada, Dom André? Claro. Você tem, conforme o André colocou, você tem o seguinte: hoje você tem financiamentos, né, de agências multilaterais de crédito, né? Normalmente, assim, com projetos específicos. Então, assim, quem tem acesso a isso só são as grandes cidades. Depois também você tem um dinheiro que agora surgiu lá para os estados, depois isso passou para os municípios, acho que desde 2015, mais ou menos, que são os créditos do Finisa. Então, assim, é um dinheiro que ele é mais flexível, você não precisa ter um projeto que eu vou aplicar aqui ou aqui ali, então é mais flexível, mas mesmo assim é um crédito mais para as grandes cidades.
Então, assim, pequenas cidades, normalmente, o acesso ao crédito é muito difícil, né? E você tem o BNDES, que tem aquele recurso específico para administração tributária, que aí pega um pouco pequenas cidades, tem um pouco mais de capilaridade através da Caixa e do Banco do Brasil. E aí, assim, fora isso, se você olha para o sul do Brasil, aí sim, as pequenas cidades têm acesso ao crédito, porque os bancos estaduais de desenvolvimento têm programas específicos para essa turma, entendeu? Então, aí, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os bancos estaduais e Minas Gerais também, eles têm, então, aquele dinheiro mais pingadinho, crédito de 2, 3 milhões para cidades, entendeu? Então, assim, se você olhar, pequena cidade, acesso ao crédito é complicadíssimo. Fora no sul do Brasil e Santa Catarina, desculpe, Minas Gerais, o acesso ao crédito para financiamento de investimento é escasso. Né? Talvez seria esse um motivo primordial da FIP dar o apoio a esses pequenos municípios, porque o grande problema talvez seja o desenho do projeto. Como disse o professor, como disse você, Alberto, que trabalhou lá, e o André, a falta de capacidade, talvez técnica, falte a esses municípios para a montagem desse pequeno projeto, seja no PEMAT, PENAFM, enfim, essas coisas. Só complementando, eu conheci vários municípios que tinham crédito aprovado no PEMAT e não conseguiu performar porque não consegue apresentar o projeto. E quando consegue apresentar o projeto, tem problema depois de gestão do gasto, acompanhamento, acaba tendo problema, se atrapalha e para no meio. Pequenos municípios grandes não, mas pequenos municípios têm problemas muito sérios, quer dizer, de capacidade de gestão em geral, em todas as áreas. E sempre que você pega financiamento, é sempre uma gestão mais complexa do que as outras coisas. Né? Então, eles estão um pouco aparelhados para isso, infelizmente, né? Um esforço imenso desse por um recurso pequeno, uma gestão complicada. Professor, mais uma para o senhor. Em meio a tantas dificuldades impostas aos municípios, os termos e contratos de cooperação e parceria seriam uma alternativa à prestação de serviços de competência municipal. Ou seja, qual é o papel do terceiro setor na gestão municipal? Eu tive... Quer dizer, quando eu falo terceiro setor, eu vou colocar basicamente a questão de organizações sociais em geral. Né? Eu tive bastante experiência nisso quando, aqui em São Paulo, quando nós chegamos em São Paulo, nós aprovamos o programa, o Estado já tinha na área de saúde, nós aprovamos na cidade de São Paulo, terceirizamos praticamente tudo. O Estado tinha terceirizado tudo na saúde, todo o novo, todos os novos investimentos. A prefeitura terceirizou, inclusive, o velho, quer dizer, misturou funcionário público de carreira com funcionários que eram contratados pela OAS, é mais complexo, mas funcionou. Na área de cultura também. Eu acho que na área de saúde, aqui pelo menos não se conseguiu passar na área de educação, mas na área de saúde e na área de cultura, essa parceria é muito bem-vinda. Eu vivi isso do lado público, tanto na prefeitura como no Estado, e depois eu vivi na área do outro lado. Depois que eu saí do Estado, da prefeitura, eu fui presidente de 2 organizações sociais na área de cultura e presidente do conselho das organizações. E eu acho que elas prestam um excepcional serviço. Eu acho que isso não economiza recursos. Quer dizer, o que a gente tem que ver, tanto na saúde como na educação, na cultura, nenhum dos dois economiza recursos. Se a gente pensar na saúde, por exemplo, você tem eu vou dar um exemplo, uma dimensão maior, mas alguém tem um hospital de 100 leitos e faz 1000 procedimentos no público. Porque quando falta dinheiro ele não atende, quando ele depende do orçamento, não tem funcionário. Quando você passa esses mesmos 100 leitos para o privado, para uma organização social, ele não faz mais 1000 procedimentos, ele faz 3000 procedimentos. Então, provavelmente, por procedimento, ele é mais barato, mas ele custa mais. Ele é muito mais eficiente, mas ele custa mais. Serviço eficiente custa caro, não é barato. As organizações sociais na área da cultura, do Estado, são um orçamento pesado, quer dizer, são coisas importantes. De modo geral,
são poucas aquelas atividades, tanto na educação, na cultura, na educação, no setor da saúde, onde os meios operacionais do setor privado, por parcerias, ele vem. Dificilmente vem recursos. Se puder contar com recursos, são bem-vindos. Mas, em modo geral, os recursos são públicos, geridos de uma forma talvez mais eficiente pelo setor privado, mas eles não são baratos nem de graça. Infelizmente, tem pouca parceria onde o privado também traz os recursos. Se alguém numa cidade tiver, isso é muito bem-vindo. Tem que estar capturado do modo daquilo que for possível. Mas as parcerias são importantes. Eu acho que muitos os hospitais ou da área de saúde, mesmo de pequenos municípios, de alguma forma são feitos através de parcerias. Ótimo, professor. Então, encerrando, eu vou chamar o Carlos Kerbis, né? Eu vou apresentá-lo aqui, porque ele também vai finalizar. Professor de Finanças, especialista em Controladoria e Planejamento Tributário, forte atuação na coordenação de projetos na área de estruturação de concessões e PPPs. Haja vista, ele tem, parece que encerrado agora, a de iluminação pública do Rio de Janeiro, especialista em captação de recursos através de organismos nacionais e internacionais, presta assessoria e consultoria tributária nas demais esferas municipal, estadual e federal. Carlos, bom dia. Bom dia, senhores. Vou procurar ser bastante rápido aqui, mostrando basicamente qual é a estrutura que eu tenho defendido e trabalhado muito no mercado para melhorar as condições de captação e de disponibilidade de recursos para os municípios, estados e municípios. Tenho sido quase um papagaio de tanto repetir isso. O André conhece bem, Alberto, enquanto secretário, fiquei buzinando no ouvido dele e eu queria mostrar uma evolução que houve das possibilidades. A gente começa falando em securitização de ativos, o que a gente viu acontecer no mercado, no setor público, administrações diretas, foi o Rio Grande do Sul, em 2005, começar a fazer uma operação. Essa operação do Rio Grande do Sul foi feita lá na República Rio-Grandense, usando os instrumentos que o próprio Estado tem, inclusive o Banco do Estado. Foi uma primeira geração de operações que os estados de São Paulo, Minas Gerais, acabaram repetindo depois. Outros municípios também, como Belo Horizonte. E houve uma evolução, digamos, hoje a gente está numa terceira dimensão desse tipo de operação, onde os instrumentos do setor público, eu não estou conseguindo compartilhar aqui, Geraldo, você me libera? Deixa eu ver, não sou eu que estou de hostes, é o Wilson, espera aí um minutinho. Já estou liberando. Opa, obrigado. Ok. Os instrumentos do setor público utilizados para isso, num primeiro momento, foi o mercado olhando para dentro do setor público, o mercado, o sistema financeiro, que tem uma lógica muito própria, que não é a mesma lógica do setor público. Numa segunda dimensão, começou a haver uma interação entre o setor público e o sistema financeiro. E, num terceiro momento, a gente pode dizer que a visão do setor público e as necessidades do setor público em relação a como esses processos devem se comportar, acabaram convencendo o setor financeiro que a segurança trazida e o que o setor financeiro gosta muito, que chama de isolamento de risco de contraparte, acabou sendo bastante agregado, motivado, melhorado com esse tipo de estrutura que a gente vai mostrar aqui. Ao invés de mostrar só um processo de securitização, eu vou mostrar aqui o que eu chamo de município do futuro, estado do futuro, olhando para toda uma cadeia de ativos possíveis dentro desse modelo. O objetivo maior de toda essa estrutura é para investimentos. Tem algumas questões que podem ser colocadas nesse pacote, como
solução de problemas atuariais da RPPS, algumas garantias outras que levam para o município, que os municípios têm de necessidade para poder captar algum recurso, seja ele num modelo de estruturação de ativos ou no modelo de dívida, sem a garantia do Tesouro. E hoje, com a pandemia e com toda a problemática da crise que a gente está vivendo aí nos últimos praticamente 10 anos, muitos municípios perderam nota de investimento do Tesouro. Então, a gente está falando de A e B muito poucos, e a grande maioria com Capag C ou D, e o Tesouro fechando as portas ou criando diversas dificuldades para mesmo anuir, muito menos dar aval, com raras exceções em função da pandemia. Então, a ideia é fazer uma estrutura de fundos especiais, usando esses fundos especiais como um primeiro isolamento de risco de contraparte, usando essa característica, essa nomenclatura de mercado, ou seja, eu pego um determinado ativo e isolo ele dentro de um fundo especial e dou a esse fundo especial uma atribuição exclusiva. Licito a gestão dessa operação no mercado financeiro, que estrutura uma operação, leva a mercado para captar recursos ou para estruturar ativos, registrar na B3 e tal, que servem ou podem vir a servir como instrumentos para compor um fundo garantidor de PPP, pela lógica do financiador, que para os grandes investimentos feitos em infraestrutura via PPP sentido amplo, seja ela uma concessão patrocinada, PPP pura e simples, com ou sem cobrança dos usuários e tal, o sistema financeiro que financia o parceiro privado enxerga esses ativos como algo bastante interessante. Eu vou passar essa estrutura de uma maneira bastante rápida, para lá no final a gente ver a adensação que se faz entre fontes de recurso e destino para cada um dos fundos propostos aqui e a interoperabilidade entre eles. O primeiro fundo que a gente propõe é criar um fundo de investimentos usando ativos financeiros que o município tem ou que o Estado tem. Esse foi um primeiro desenho que a gente fez com o MG Invest no Estado de Minas Gerais em 2017. É a Lei 22.606 de 2017 lá em Minas, que cria um ecossistema de fundos que a única diferença com essa estrutura aqui é que lá não foi criado um fundo soberano ou um fundo de resiliência fiscal, como a gente fez aqui em Niterói, Maricá, e estamos trabalhando em outros lugares. Cada fundo desses tem uma atribuição e uma fonte de recurso. Então, eu posso rapidamente dizer aqui as finalidades de um fundo de investimentos e as fontes de recursos possíveis. O que pode utilizar dessa cadeia de fundos como estrutura para captação. Vai fazer um microcrédito, o BNDES, por exemplo, libera para quem criar uma agência de fomento até 50 milhões, mas ele pede garantias. Quando você fala em garantia, já começa a complicar. Se você tem uma estrutura de ativos para dar garantia para o BNDES, é mais fácil. E com um fundo, uma agência de fomento, com funding, para fazer microcrédito, você desenvolve vários instrumentos de apoio casado com as políticas locais. Aqui temos um fundo de pagamento de PPP, que é uma coisa que pouca gente faz, poucos fazem, e é uma forma de dar transparência para o mercado. Então, ela tem como único objetivo pagar as parcelas. Uma das facilidades que essa modelagem traz é que o fundo financeiro que garante as PMTs estabelecidas lá na modelagem de concessão, do PPP, ao invés de ficar no nome de um privado, fora da contabilidade do setor público, ele fica num fundo público, mantém todas as isenções possíveis, se esse dinheiro fica aplicado, mantém todas as isenções existentes na Constituição para a troca de ativos e rentabilidades entre unidades do setor público, né, entre administrações diretas, e ele pode buscar recursos na LOA
da própria PPP, com multas e taxas, e ainda pode captar mercado, que é uma inovação bastante interessante, que pode ser agregada nesse processo. Fundo de garantia de PPP, que é uma coisa, assim, digamos, bastante batida, o objetivo máximo é da sustentação, e ele pode trocar ativos entre os outros fundos e LOA e recurso captado a mercado. O fundo de securitização, que é o que eu comentei no início, que eu estou rodando o Brasil aí, batendo no ouvido de prefeitos e secretários para mostrar que tem uma carteira de inadimplidos bastante interessante, normalmente equivalente a um orçamento anual nos municípios e estados brasileiros, que tem uma recuperação sofrível. A média dos estados é 0,6%, dos municípios é 0,9%, da União é em torno de 0,4%, e a gente está falando de um estoque de aproximadamente 3 trilhões na União e 1,5 trilhão entre estados e municípios. Então, tem bastante dinheiro para compor essas carteiras, e o charme, a grande diferença dessa operação é não só fazer a operação financeira, é entrar para dentro da operação de apoio à cobrança para melhorar o fluxo de recuperação, para melhorar a gestão da carteira. As fontes de recursos são basicamente a captação, a CVM, né, a fundo a mercado, pelas regrinhas do Sistema Financeiro Nacional. Temos um fundo de ativos imobiliários, onde, na verdade, a gente cria 2 fundos de ativos imobiliários. Um primeiro, que é esse fundo de administração de imóveis, são para imóveis de uso especial, aqueles que basicamente o ente público ocupa, hospitais, escolas, centro administrativo e por aí afora. A partir da estruturação desses ativos, e só para citar um exemplo, o Estado, o ente público, pode criar um fundo de mercado, aportar esse ativo nesse fundo, é o único cotista, então não muda nada em relação ao uso e à operabilidade do imóvel ou do patrimônio público, e as despesas que ficam alocadas de manutenção, de operação, a gente brinca bata cinza, não bata branca, não as despesas, por exemplo, de uma escola com salário do professor, e sim com manutenção, serviços acessórios, cafezinho, limpeza, isso. Essa despesa pode virar um contrato entre o fundo de mercado e o ente público, e esse fluxo financeiro futuro poder ser antecipado e gerar recurso agora. O fundo de investimentos imobiliários, que é para imóveis de uso comum, que podem entrar em plano de negócio imobiliário, pode ser alienado, pode ser alugado, pode entrar em equity, ou seja, o plano de negócio imobiliário a ser realizado, trazendo instrumentos de mercado e empresas especializadas, que vai vocacionar o imóvel para o que ele mais tem capacidade de rentabilidade. E as fontes de recurso vêm, de novo, da estruturação de uma modelagem financeira para captação a mercado. E o fundo de resiliência fiscal, que é o último, seria um fundo soberano para basicamente guardar algum recurso na época das vacas gordas para usar na época das vacas magras. E aqueles recursos que no final do ano sai todo mundo fazendo besteira para gastar, para cumprir as metas e de destinação, e que você pode guardar dentro de um fundo como esse para um uso mais eficaz, mais adequado no exercício seguinte. As fontes são definidas um percentual da receita corrente líquida, do superávit financeiro, da receita com alienação dos ativos e outros recursos destacados na LOA. Aqui a gente fez um resuminho quanto às finalidades de cada fundo para que ele serve. Depois a gente disponibiliza isso aqui para ler com mais calma, para a gente não gastar muito tempo aqui, e quanto às fontes de recursos. Mas, depois de passar isso tudo, o mais interessante é a condição que essa estrutura tem de trocar ativos entre si. É essa modelagem que permite o município, o Estado, fazer uma gestão desses ativos adequada às suas necessidades.
tem algumas referências, isso que a gente falou aqui, de fundo soberano e principalmente dessa estrutura, usando o Estado de Minas Gerais aqui como Cristo, que foi o primeiro a efetivamente botar uma legislação dessa de pé em 2017. É isso, doutor Geraldo. Agradeço, professor Carlos, pela explanação. Eu acho que agora passo a palavra assim, para o encerramento para o professor Luna, para o professor André, e os agradecimentos finais eu finalizo. André, quer falar alguma coisa? Bom, agradecer a oportunidade, acho que foi um debate muito rico, acho que temos aí uma série de temas aí que dá para a gente pensar para os próximos aí eventos que a gente for fazer aí. Eu acho que, espero que tenha atendido aí essa expectativa aí. A ideia aqui, eu acho que era o objetivo principal é contextualizar, né, tentar, acho que desde o primeiro webinar, né, que foi a questão macro, a questão do impacto propriamente da pandemia, agora a questão um pouco das possibilidades. Eu acho que a gente vai estreitando isso aí, sempre lembrando que entre outras atribuições, a FIP tem essa de estar dando apoio e estar buscando soluções. Então, para o público que esteve presente hoje, colocar que estamos aí abertos aí na linha, como você sempre fala, né, Gê? Temos os cursos, enfim, temos uma série de outras atividades. A ideia daqui é ser um difusor aí, agradecer a participação de todos aí, e, enfim, vamos em frente aí e nos colocamos à disposição aí de todo mundo que pôde participar aí para a gente conseguir afunilar, para a gente desenvolver mais e sempre nessa linha, né, de trocar experiências aí para a gente estar sempre... Fechou o microfone. Eu acho que é o tempo, né, Gê? Já estourou o tempo. Exatamente. Acho que é isso. Passou o jeito cortou. Acabou. Estava na hora também, né? Tá na hora. A fome cortou. Abraço a todos aí, foi muito bom. Parabéns. Professor aí, Luna. Parabéns, Tá bom, professor Luna. Só agradecer também a oportunidade e me colocar à disposição de qualquer tipo de conversa desse tipo. Acho que é sempre um prazer poder participar e discutir esse tipo de tema, particularmente nessa esfera municipal, que eu sei que é uma administração muito complexa, muito difícil, muito sofrida, né? Quer dizer, o dia a dia é difícil. Então, eu, como pessoa física e a FIP, institucionalmente, nos colocamos à disposição e eu, particularmente, agradeço a oportunidade de ter falado. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, professor, eu agradeço a todos os participantes pelo tempo, pela disponibilidade, agradeço a Fundação, né, a disposição, a disponibilidade de ter aberto esse canal para esse bate-papo, sempre lembrando, não esgotaremos o assunto hoje aqui, é apenas um pequeno início para o aprofundamento do tema. Agradeço a coordenadora de cursos da FIP, a professora Vera Lúcia Fá, Wilson Ramos, que nos dá apoio, sem o qual não conseguiríamos abrir esse canal. Agradeço o André, professor Luna, o Alberto, o professor Carlos, enfim, a todos que participaram. Agradeço enormemente pelo tempo. Estamos disponíveis e tomara que entupam o e-mail do Wilson, da FIP, com solicitações e pedidos de apoio institucional, que é o DNA da FIP. Obrigado, ok, Wilson? até logo. Obrigado, até logo. Wilson? Tudo de bom e ótima semana, senhores. Ótima semana. Sou Geraldo, André, professores. E todos. Mais uma vez, obrigado, viu? Pelo apoio. Um abraço aí. Abraço a todos. Obrigado, Alberto.